Os cartórios do país registraram quase 1,5 milhão de mortes ao longo de 2020. O ano foi considerado o mais mortal das últimas 2 décadas pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Em 2020, as mortes registradas nos cartórios do Brasil totalizaram 1.446.871, 8% a mais que no ano anterior. Os óbitos por doenças respiratórias cresceram quase 35%. Só a síndrome respiratória aguda grave teve crescimento de quase 1000%. Já entre as mortes causadas por doenças cardíacas, o levantamento aponta aumento de pouco mais de 5%. O número de pessoas que morreram em casa também disparou no Brasil. Os óbitos por causas respiratórias fora de hospitais cresceram mais de 25%. Os registros feitos com base nos atestados assinados pelos médicos, apontam que quase 10 mil brasileiros morreram de Covid-19 em casa. Pelos painéis de acompanhamento da pandemia, Covid-19, painel de acompanhamento de mortes respiratórias ou de mortes cardíacas no portal da transparência, é claro que este aumento significativo no número de mortes, ela é exclusivamente de mortes decorrentes de pessoas que vieram a óbito com a causa de morte Covid-19 e principalmente as causas respiratórias. Bom, e para falar sobre a legislação que trata do registro de óbitos aqui no país, eu recebo o registrador civil em Brasília, Dr. Frederico Henrique Viegas, que é integrante da Associação dos Notários e Registradores aqui do Distrito Federal. Dr. Frederico Viegas, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, acompanhamos na reportagem que o último ano de 2020 ele foi o mais mortal em relação às últimas 2 décadas. Tem relação direta, claro, com a Covid-19, mas eu queria que o senhor explicasse em relação aos números. A competência é dos cartórios, o médico que envia para o registro o dado de quem morreu por Covid-19 ou outra doença, outra causa? Bem, quando há o falecimento de uma pessoa, principalmente em hospitais, se faz uma declaração de óbito. Essa declaração de óbito ela é feita pelo médico ou pelos médicos, aonde, entre outras coisas que deve constar, é a causa ou as causas em que você tem o óbito de determinada pessoa. E, claro, que falando-se da Covid, o médico atesta que há Covid ou que há suspeita de Covid. Além disso, também, como bem se falou do portal da transparência da ARPEN, há um aumento significativo naqueles casos de morte por síndrome respiratória aguda grave, que vem também nas declarações de óbito firmadas pelos médicos. Bom o senhor falar sobre a competência, né, de cada órgão, porque há aí uma falta de conhecimento em relação à atribuição dos cartórios, né, sobre o número, fala-se muito também sobre notificação, mas o senhor adiantou aqui para mim antes da nossa conversa ao vivo de que é difícil ter uma subnotificação? É difícil porque nós trabalhamos nos cartórios com as declarações. Quem declara é o médico. Essa declaração que vem, a declaração de óbito é um formulário do Ministério da Saúde, onde ali consta quais seriam as causas da morte. Então não há como, e se a gente vai fazer o registro do óbito, a gente bota todas as causas da morte no registro do óbito. Então não há como que nós possamos retirar alguma coisa ou inserir alguma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre legislação que trata desse assunto. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem até uma normativa, né, que prevê os prazos de registros de óbitos em casos excepcionais, tem uma regra específica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Bom, um pouco antes, nós temos uma lei federal, que é a Lei 6.015/73, que no artigo 79 estabelece que os óbitos, por regra geral, devem ser registrados em até 24 horas. E pode haver exceção, por exemplo, se a pessoa mora num local que seja distante de um cartório.
E então você pode prorrogar esse prazo por até 15 dias. Então, o que fez o CNJ no início da pandemia? Editou um provimento 93, e no provimento 93 ele estende, durante o período da pandemia, tá, da SARS-CoV-19, que todo e qualquer registro de óbito pode ser feito sem nenhuma punição para as pessoas em até 15 dias. Então, hoje, tá, a pessoa tem até 15 dias para fazer o registro do óbito sem nenhuma sanção, sem nenhuma dificuldade para qualquer pessoa. Quer dizer, os cartórios eles também tiveram que se adaptar a essas novas medidas, a essa realidade que nós enfrentamos em 2019 em virtude da pandemia. E quais foram as outras medidas também, as outras regras que foram adotadas? Vocês trabalharam em conjunto com as autoridades governamentais? Sim. Eu vou primeiro falar do Distrito Federal e que quero crer que essas regras devem ser repetidas de maior ou menor medida nos outros estados. Logo no início da pandemia, a associação esteve com o secretário de saúde, com o governador do Distrito Federal, e se estabeleceu que nós, registradores civis, sempre que tivermos um óbito pela Covid-19, nós temos até 24 horas úteis para comunicar à Secretaria de Saúde para os fins que ela julgar adequados. Então, nós mandamos uma cópia da declaração de óbito, né, aonde foi registrado, né, e a data que foi registrada. Mais uma vez, essa parceria é fundamental, né, para a gente mapear o que está acontecendo e atuar e combater a pandemia, né? Doutor Frederico Viegas, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço.